filme tem tido um ótimo impacto, mesmo neste ano tão difícil para tantas coisas, não é? Em que as pessoas estão a ir menos ao cinema por razões óbvias. Apesar de acreditares desde a página 12 no guião, estavas à espera que tivesse estes resultados neste curto espaço de tempo e nestas circunstâncias difíceis? É assim, as expectativas são sempre as mais altas, não é? Nós queremos, uma das coisas que eu dizia à Ana no decorrer das gravações era: Ana, eu só espero que o mundo saiba que este filme existe. O meu maior desejo é isto. Era o meu desejo, eu não sabia o que é que ia acontecer e agora está a acontecer e isso é tão gratificante. Eu desejava que isto acontecesse, não esperava, não dava como garantido, não dava como previsível, mas acreditava muito que este podia ser o caminho e ainda bem que está a ser, porque é justo. Eu acho. Certo. E também foi há pouco tempo que foi selecionado pela Academia Portuguesa de Cinema para representar Portugal na candidatura aos Oscars. Exato. Essa potencial nomeação ao Oscar de melhor filme estrangeiro é um sonho? É algo que não estão a pensar muito, vocês que fizeram o filme? Sim, é assim. Por acaso, eu nunca foi uma coisa que eu sonhava um dia. Mas claro que é um ponto alto na carreira de qualquer realizador, ator, de qualquer pessoa envolvida no cinema. E de facto marca ali uma diferença muito grande do antes do Oscar e depois antes dos Oscars e depois dos Oscars, não é? Na carreira. Claro. Agora, era uma utopia, não é? Quer dizer, era assim, pronto, uma coisa que está lá longe. Agora já está a ficar mais perto e a possibilidade já é mais possível. Desculpem. Eu acredito que sim, eu agora acredito em tudo. Tirando o design e a música, quando eras mais pequena, havia alguma outra coisa que tu tinhas a ideia de que querias ser? Eu queria ser bailarina clássica. Eu tinha um fascínio, tinha e tenho, eu adoro ver balé clássico. E lembro-me que havia uma cassete vídeo beta que tinha um balé que era... vou tentar lembrar-me do nome. La Fille Mal Gardée, com uma péssima pronúncia em francês, peço desculpa. E era um balé que eu adorava, via, vezes sem conta. E pronto, e depois o meu sonho já era ser a bailarina que estava lá. E andei no balé, mas depois comecei com a música e fiquei por aí. Okay. Mas isso foi em que idade, mais ou menos? Tinha 3, 4, era pequenina. Ok. Era mesmo Pensei que tinha sido depois já, mais tarde. Não, era mesmo pequenina. E nessa escola, nessa primeira escola de música, foram muitos anos a aprender ou foi uma coisa mais curta? Não, eu estive lá 9 anos. 9 anos, ok. Estive até aos 14, onde tive formação musical. E eu estou muito agradecida aos meus pais, por acaso foi muito bom ter esta... Foi determinante? Foi, e acaba por ser outra forma que eu acho que até devia fazer parte de todas as escolas, o ensino da música, porque está mais que provado e há imensa coisa agora também que se pode ler e ver até em palestras e coisas, que é o potencial da música no desenvolvimento do raciocínio e das sensações e tudo isso estimula muito as pessoas, não só crianças, mas em vez da matemática, a música também pode ser a mesma ferramenta para desenvolver o raciocínio. E isso eu tive, foi bom. E foi depois disso é que achaste que já não querias fazer música? Sim, mas isso eu tinha 13, 14 anos, rebelde, querer contrariar, não era contrariar, mas eu vou ser diferente. E eu adoro desenho e adorava e adoro ainda, mas achei que ia para artes plásticas e então comecei a ir por aí, escolhi design e estava convicta de que era mesmo o meu futuro e depois aconteceu o Festival da Canção. Aconteceu porque o compositor Pedro Osório, grande amigo do meu pai e da minha mãe, que me conhece desde que eu nasci, e ele liga para a casa do meu pai, que eu ainda vivia em casa do meu pai, e
e diz-me, olha, já te esperei 19 anos para cantares uma canção minha, portanto quero que venhas cantar a minha canção ao Festival da Canção. E eu achei aquilo o máximo, ainda mais sendo Pedro, que para mim era um segundo pai. Então, sim, bora! E eu acho que foi a sensação que eu tive no palco, eu gostei mesmo. Já que estamos aqui a fazer uma pequena viagem pelo teu percurso, obviamente o Love Actually, que ainda te falam imenso, foi um grande marco. Como é que tu foste parar esse filme? Não tinhas muita experiência ainda em representação? Não, foi o primeiro filme da minha vida. E eu tinha pouca experiência, sim. Eu fui chamada pela Patrícia Vasconcelos, ela foi contactada por uma agência de atores espanhola, que estava em contacto direto com o realizador e com a produtora do filme. E pediram-lhe 10 atrizes portuguesas com as tais características da personagem. O que eu achei fantástico foi que, eu depois soube isto pelo realizador, que ele tinha pedido só 10, mas a Patrícia mandou 20. Eu achei maravilhoso, porque a Patrícia disse, bolas, se é para mostrar as atrizes portuguesas, eu não vou mostrar só 10. Então ela mandou 20 atrizes, na faixa etária que pediam, com as características da personagem, e eu fui uma delas, portanto estarei para sempre grata à Patrícia de se ter lembrado de mim e de como que eu fizesse parte dessas 20 atrizes, e fiz um primeiro casting cá, aquela chamada self-tape. Na altura nem se fazia muito, mas era a forma mais rápida de se fazer, e depois cheguei a fazer um segundo casting e aí já fui à Inglaterra fazer. Acho que estava entre mim e uma grega, e depois ficou a portuguesa. Mas porquê? Porque eles estavam à procura de atrizes... Estavam à procura mesmo na portuguesa. Estavam à procura de uma portuguesa? Eles queriam mesmo portuguesa. Isto é tudo... eu estou a contar coisas que soube depois. Claro. Foi o realizador que me contou. Ele queria uma portuguesa porque esta história tem uma grande percentagem de veracidade. Portanto, esta história é real. Isto aconteceu. A única coisa que não é real, que é fictícia, é o romance deles, os dois. E foi com uma portuguesa, e ele queria uma portuguesa. Entretanto, disseram-lhe, não procures em Portugal, não vais encontrar ninguém. É melhor começares a procurar noutros países. E ele foi a Itália, Grécia, Espanha, andou... Uma mulher estrangeira. E às tantas ele diz, não, eu quero uma portuguesa. E por isso é que ele pediu só 10, porque ele já estava no fim do casting, ele tinha que decidir rapidamente. E pronto, e depois foi isto e olha, e gostaram do meu casting e fiquei. E foi um filme que ficou, não é? Tornou-se de culto. Sim, agora vai voltar aí a vaga do Natal. Exato, é um bocado sazonal. Eu acho que já... Na altura, quando estavas a fazer, tinhas essa percepção que poderia ser um filme que ficasse? Não, de todo. Mesmo com aqueles atores Sim, ingleses? claro, eu tinha noção do peso, sim, sem dúvida nenhuma. Eu não sabia, eu acho que ninguém sabia que ia tornar-se um clássico de Natal, não é? É que é mesmo muito curioso. Isso é que eu não sabia. Sabia que era um filme que saía na época de Natal e que fala do tema, pronto, que é o que toda a gente procura, que é o amor entre irmãos, amantes, tudo. Portanto, há esse lado sensível e no Natal a coisa cresce sempre mais, mas não fazia ideia que ia ser 17 anos depois que ia ser, em vez de Sozinha em Casa, é o Love Actually. Também costumas revê-lo como filme de Natal? Ou não tens esse hábito? Não tenho mesmo. Eu vi 2 ou 3 vezes na altura do lançamento e depois não... Nunca mais? Não vi mais. Aconteceu-me uma vez, foi numa casa onde eu vivia, que ouvia-se tudo, no andar de cima, no andar de baixo, nos lados. E eu estava, era a altura do Natal, e eu estava a adormecer e às tantas começo a ouvir uma música, assim, que engraçado, esta música está na banda sonora do filme. Às tantas ouço a música a seguir, não, eles estão a ver o filme.
porque eu comecei a reconhecer toda a sequência das músicas do filme e eu percebi, ok, estão a ver o filme. Os teus vizinhos estavam a ver o Love Actually. Sim, e até consegui perceber qual era a cena. Ok. E lá está, é um filme que teve impacto internacional. Quando vais à Inglaterra ou mesmo a outros países, reconhecem-te na rua por causa do filme? Já aconteceu em Inglaterra e no Canadá. Ok. Mas a Inglaterra foi muito engraçado porque no metro os assentos estão frente a frente, não é? Aquelas filas. E eu estava lá, a minha, e depois uma senhora à minha frente começa assim meio sem perceber como é que havia de falar comigo. E depois às tantas diz-me, você é tão parecida com a atriz do Love Actually, mas é igual. E eu fiz assim, e ela, não me diga. E eu, pronto, foi assim, não comunicámos, eu acho que nem verbalizei nada, só fiz assim e ela, it's you, e eu, e pronto, foi muito engraçado.